Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, onde a gente responde, toda semana as dúvidas que você encaminha para a gente nas caixinhas de perguntas. Quer participar do Papo Previdenciário? Inscreva-se aqui no YouTube, ative as notificações, sempre que a gente abrir caixinha de perguntas, você pergunta que a gente vai estar trazendo, respondendo para você, tá bom? Então, bora lá, Papo Previdenciário. Bom, a primeira pergunta que eu recebi aqui é de um colega advogado, é o Ivan Cândido Ponto Advocacia. Ele pergunta o seguinte: BPC para visão monocular do rural, quais critérios? Ivan, é o seguinte, não tem distinção hoje, do segurado especial, que são segurados, por exemplo, da área rural, quanto segurados da área urbana. Então, os critérios para a concessão de benefício de prestação continuada, que é o BPC, são os mesmos, seja para a área rural, seja para a área urbana. Você vai ter que provar a deficiência dessa pessoa, ou seja, que ele tem uma deficiência, no caso aqui a visão monocular, e que além da deficiência, a renda per capita aí não ultrapasse o limite de 1/4 do salário mínimo, em algumas situações até meio salário mínimo. Eu já detalhei sobre essa renda per capita, eu vou deixar aqui para você no card, dá uma olhadinha que eu explico certinho, mas os critérios é deficiência, tá? E além de deficiência, aí a condição de miserabilidade que a legislação considera, mas a renda per capita não pode ultrapassar determinado patamar. Legal? Mesma situação, urbano ou rural, perfeito? A outra pergunta que eu tenho aqui é da Adri Martim 3110. Ela pergunta o seguinte: pagando o pedágio de 50% com 52 anos em outubro, há vantagem em continuar mais um ano? Adri, é o seguinte, olha, depende muito, viu? Depende muito porque, na grande maioria dos casos, não vale, porque você vai deixar de receber o valor da aposentadoria. A diferença entre o que você vai receber agora e vai receber daqui a um ano, vamos imaginar que deu R$ 200, tá? Até você recuperar o valor que você deixou de receber para esperar esse um ano, que são 13 meses, muitas vezes não compensa. Vamos imaginar, por exemplo, que a sua aposentadoria seja no valor aí de R$ 3.500. Você ficar um ano sem receber esse benefício, são mais de R$ 40.000 que você deixa de receber. Você pega esse montante, divide pelo valor da diferença, ou seja, eu vou receber 3.500, se esperar mais um ano, eu vou receber 3.900. Pega o valor montante total que você deixou de receber, divide pela quantidade aí que você vai ter de aumento, e aí você vai descobrir a quantidade de meses que você vai levar para recuperar o valor que você deixou de receber. Se fizer sentido para você, se você achar que é pouco tempo, legal, vale a pena. Se você achar que é muito tempo, tá? Na maioria dos casos, não vale a pena. Então, sugiro que você busque um advogado aí de sua confiança para ele fazer essas contagens todas para você e identificar se é viável ou não é viável fazer isso. Legal? Outra pergunta aqui que eu tenho é da Geisiele.adv. Ela pergunta o seguinte: já solicitei a retificação de PPP, mas a empresa não preenche todos os campos. O que fazer? Gisele, quando você pede PPP, a empresa nega, pede PPP novamente, a empresa não faz o preenchimento correto, você vai ter que entrar com uma ação trabalhista, contra a empresa, para ela fazer isso direitinho. Se você tentou da via normal, notificando ela de forma extrajudicial, e quando eu digo assim, notificar a empresa, estou falando para você só mandar e-mail, faça, redija uma carta, notifica ela por carta, de forma extrajudicial, que dá mais força e ênfase, e a empresa presta mais atenção nisso. Se não fez isso, faça isso. Depois, aí você entra com a ação trabalhista. Lógico, para você entrar com a ação trabalhista, você tem que ver a viabilidade de fazer isso, porque você tem que conversar muito bem aí com o seu cliente, se ele efetivamente ficar exposto a agente nocivo, o que ele trabalhava, qual que era a profisiografia e qual que era o tempo que ele ficou nesse período. Se vale a pena, ingresse com a ação trabalhista, demonstre a irregularidade dos PPPs, tá? Que certamente você vai conseguir aí fazer essa modificação. Lembrando que, primeiro, antes de entrar com a ação trabalhista, veja a viabilidade de fazer isso. Converse aí com o seu cliente direitinho para ver os agentes nocivos. Senão você entra com uma ação trabalhista, chega lá na frente e não ficava exposto a agente nocivo, você só perdeu tempo, tá bom? Mas não resolveu, ação trabalhista, aí é a empresa que está errada, então é contra a empresa. Perfeito? A outra pergunta aqui é do Vanderlei, Ribeiro 02. Ele pergunta o seguinte: recurso administrativo ou ir na via judicial? Receio do tempo de sair resposta do recurso, aposentadoria rural. Vanderlei, sobre administrativo ou judicial, depende muito do que você está discutindo, viu?
e depende muito dos tipos de prova que você quer produzir também. Na área rural, tanto o processo administrativo recurso é viável, quanto o processo judicial, depende dos meios de prova. Se você tem muita prova documental para provar o período rural, a via administrativa é interessante você discutir, porque aí você recebe tudo de uma vez só, não entra em RPV, não entra em precatório, o seu cliente não tem despesa com custas judiciais, embora demore um pouquinho, você consegue resolver. Se você tem poucas provas materiais, você precisa mais da prova testemunhal para ratificar aquele período rural junto com uma prova material, tá? Aí vale a pena você ir para a via judicial. Então, ou seja, os dois caminhos você pode conseguir, tá? Algumas vezes é mais viável o processo administrativo, outras vezes é mais viável o processo judicial, vai depender aí muito do que você tem de documento de prova, tá bom? Pessoal, participe do Papo Previdenciário, é sempre um prazer ter você por aqui e ajudar você respondendo as suas dúvidas de uma forma direta, tá bom? Vem com a gente que na próxima semana tem vídeo novo e na sexta-feira, Papo Previdenciário. Até lá, tchau!